Você já sentiu como se estivesse constantemente correndo, mas nunca chegando ao seu destino? Como se não importasse o que você se esforçasse, sempre houvesse mais para fazer? Hoje, em nosso estudo bíblico em Mateus 11, vamos abordar algo vital para a nossa jornada com Deus: o poder do descanso. Descubra como parar essa corrida insana e encontrar o verdadeiro descanso em Deus que dará vida ao seu propósito. Fique conosco e você descobrirá segredos bíblicos que trazem tranquilidade e uma nova perspectiva para a sua vida. E no final do vídeo, revelaremos 3 importantes lições. Você não vai querer perder, não é mesmo? Fala, Fala, escolhido! escolhida, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Eu me Danilessa. chamo Alexandre Para você que Martins. acabou de chegar no nosso canal, seja muito bem-vindo. Estamos hoje Bem-vindo! na leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, e o tema do nosso episódio de hoje é entendendo o seu propósito com Deus. Como que Glória a você vai fazer isso? Deus! Entendendo o poder do descanso. Então, Aleluia! esse episódio está fantástico. Se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e deixa o teu like, que é muito importante para que essa palavra ela alcance mais pessoas, amém? Amém. Bíblia na tela, vamos iniciar nossa leitura. Lembrando que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Vamos lá. Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que algum dos seus discípulos fossem perguntar a ele: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem, até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava para vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem: Ele está dominado por um demônio. O filho do homem, o filho do homem come e bebe, e todos dizem: Vejam, este homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso para que os moradores não haviam, ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse:
Ai de você, cidade de Corazim. Ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo, e para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de Cafarnaum. Naquela ocasião, Jesus disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isto. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Glória a Amém? Deus, amém. Que palavra abençoada. Quando a gente fala, gente, do Evangelho de Mateus 11, Glória a e a Deus. gente traz essa proposta de entender através dessa mensagem acerca do nosso propósito em Deus, e por que que esse tema a gente trouxe como poder do descanso? Porque quando a gente olha para o tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão verdadeiramente vivendo antecipação, tá todo mundo extremamente ansioso. É uma corrida. Foi como a abertura desse vídeo, é como se você estivesse correndo, correndo. Quanto mais você corre, você chega cansado e a sensação que você tem é que você não fez nada, ou não fez o bastante, ou não fez o suficiente. E quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, enquanto livro, o tempo que Mateus ele escreveu esse evangelho, a igreja primitiva ela estava sofrendo muita perseguição. E uma perseguição que a gente pode dizer que seria extremamente intensa, né? Por parte dos judeus com os romanos. E quando a gente olha para aquele ambiente de perseguição, isso também vai nos ajudar a entender o convite que Jesus estava fazendo aqui para o povo, que somente em Jesus o povo poderia encontrar descanso, né? Que ali é a chamada total desse estudo que nós estamos fazendo do Evangelho de Mateus 11. Então, a gente também olha para aquela época, era uma época que tinha ali uma divisão extremamente significativa, sabe? Tanto para aquelas pessoas que aceitavam ali Jesus como Messias e aqueles que não aceitavam. Aqui Mateus 11, ele relata João Batista ali, que ele envia os discípulos, como nós lemos, né? Os discípulos de João vai até Jesus e eles questionam ali se realmente ele era o Messias, o que reflete também as questões de dúvida em torno do que da identidade de Jesus. E quando a gente olha também para outro contexto importante desse capítulo, é que aqui os fariseus, tanto os fariseus como os escribas, eles tinham uma interpretação extremamente rigorosa da lei mosaica. O que muitas das vezes ali adicionado a tradições orais e regras adicionais, né, tornava uma lei ainda mais um fardo pesado. Coisa que eu posso dizer para vocês que quando eu olho para Daniele, que confessou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, quando eu tinha por volta dos meus 14, 15 anos, gente, eu vivi um tempo de igreja onde era muito diferente do que é hoje. Existia sim a Bíblia, mas também as leis, né? Literalmente o que eu tô trazendo para vocês foi algo que eu vivi também no início da minha fé. As tradições, as regras, que não só estavam na palavra, mas que também eram impostas, né, na igreja. O que fazia com que o fardo não fosse leve, mas sim um fardo pesado. E aqui no final de Mateus 11, Jesus ele oferece um jugo que é leve.
E não só um jugo leve, mas ele também quer dizer pra gente que existe aqui um contraponto. Olha, o fardo que vocês estão vivendo é um fardo pesado, mas esse fardo que é conforme a lei que os fariseus interpretaram, porque na verdade a lei não era bem isso. Quero que vocês entendam que é para algo novo, é para algo leve. E aí Jesus ele finaliza toda a trajetória dele, né, nessa terra, morrendo por nós, derramando todo o seu sangue, mas também ressuscitando, estando hoje à destra do Pai, e um dia ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Glória a Deus por isso. Amém. Então, quando a gente entende tudo isso, a gente precisa também falar que quando nós falamos o poder do descanso, que é o tema do nosso episódio hoje, e quando a gente entende o poder do descanso, a gente também entende sobre o nosso propósito com Jesus. Eu quero trazer hoje 3 chaves, né? 3 lições. Hoje eu não vou nem falar que são chaves, mas sim que são aprendizados, lições que a gente pode trazer para a nossa vida com base nessa leitura. E a primeira delas é o reconhecimento do verdadeiro Messias. No verso 2 a 6, a palavra diz assim: João Batista estava na cadeia. E quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns de seus discípulos fossem perguntar a ele: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Ele poderia dizer: sim, eu sou o Messias. Não, olha como Jesus é tremendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonaram a sua fé em mim. Então aqui, gente, João Batista, mesmo na prisão, ele busca a confirmação de que Jesus é o Messias. E Jesus, ele responde, não com uma declaração direta, sim, eu sou o Messias. Não, Jesus, ele não respondeu isso, mas com evidências baseadas em ações e milagres. O propósito de Deus, ele não é apenas sobre a nossa fé, não, mas também sobre as ações e o impacto que a obra dele tem trazido para a nossa vida. Então que hoje você possa fazer uma lista de todas as ações que, através dela, demonstram sua fé em Deus e refletem o propósito de Deus na sua vida. Como você pode, por exemplo, hoje, ampliar esse impacto? Um exemplo na sua casa, na sua família ou até mesmo na sua comunidade. Quando eu trago à memória um reflexo dos últimos anos e hoje está onde nós estamos, vivendo o que nós estamos vivendo, a cada dia eu posso dizer para vocês que, de fato, o Senhor é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E Ele cuida de nós em cada fase da nossa jornada. E eu posso dizer alegremente, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o quanto temos crescido, aprendido e desbravado com o Senhor Jesus Cristo na nossa vida terrena. E tudo que seja para a glória de Deus. A nossa oração é que verdadeiramente não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória e eu oro para que você também faça essa oração, amém? Nossa segunda lição dessa palavra é o convite ao descanso, que é o tema central desse episódio. Aqui em Mateus 11, versículo 28 e 30. Amor, por favor, coloca para mim na tela. Evangelho de Mateus 11, capítulo 20, versículo 28 a 30. Diz assim a palavra: Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Coloca, por favor, amor, na versão da Almeida e vamos fazer uma releitura desse versículo, até porque hoje eu quero trazer algo que vai muito de acordo com o que está na Almeida, né, na versão antiga. Muito conhecido, inclusive. Vinde a mim, eu vou ler os mesmos versículos, só que em uma outra tradução. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui, Jesus, ele oferece descanso aos cansados e sobrecarregados. Uma metáfora para aqueles que estão espiritualmente desgastados. Eu não sei como você está hoje, talvez você esteja nesse lugar de: Dani, eu estou realmente
sabe, sobrecarregada, eu não tenho mais força. Ei, o propósito em Deus não é um fardo, mas é um caminho de paz e de descanso. E que esse descanso e essa paz, que a Bíblia diz que excede todo entendimento humano, ela repouse sobre o teu coração agora. Eu preciso que hoje você identifique qual é a área da sua vida onde você se sente cansado ou até mesmo sobrecarregado. Ore, peça para o Senhor Jesus para Ele dar descanso a você nessa área. Considere maneiras também de você ajustar suas responsabilidades para você viver mais plenamente o seu propósito. Não adianta você estar sobrecarregado e não viver o teu propósito plenamente. Você está apenas ali cumprindo tabela. E o propósito de Deus não é esse. Ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, a nossa terceira lição desse estudo hoje é falar sobre, porque eu acredito que é muito importante, a rejeição e a aceitação. E aqui em Mateus, no capítulo 11, o verso 20 a 24, Jesus ele diz: Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinham feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse: Ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos na cidade de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinza na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Jesus, aqui ele lamenta, gente, ele lamenta as cidades que rejeitaram os seus ensinamentos e os seus milagres. Quando a gente fala dessa lição sobre a rejeição e a aceitação, eu preciso te dizer que, ei, às vezes seguir nosso propósito em Deus pode levar à rejeição pelos outros. Mas nós devemos permanecer firmes na nossa fé e na nossa missão. Jesus, ontem a gente estava meditando em Mateus 10 e a gente estava fazendo a leitura exatamente que Jesus ele diz assim, olha, eu vim para trazer espada, sabe? Vai ter muitos momentos que os pais vão ficar contra os filhos. Por que ele dizia aquilo dali? Porque as pessoas tinham uma boa parte que cria que Jesus era o Messias e tinha outra parte, inclusive até muito maior, até Jesus morrer e depois ressuscitar e enfim. Mas essa maior parte não cria que ele era o Messias. Na verdade, a forma deles dizerem isso foi a pior delas, né? Foi falando, olha, crucifiquem ele. Ele está blasfemando contra a lei de Moisés. E depois que Jesus ele morre, ele ressuscita, os discípulos veem e aí tantas outras coisas acontecem, é que as pessoas vão tendo mais experiências depois que até mesmo Cristo ele é retirado da terra, né, e ele vai para o Pai, e a partir dali que vai aumentando os seguidores, né, e crê realmente no Cristo, no Jesus crucificado. Então é por isso que quando a gente olha para esse estudo de hoje e a gente fala sobre a lição da aceitação, da rejeição e da aceitação, a gente precisa falar que caminhar o propósito, muitas das vezes, a gente vai ser rejeitado por pessoas. A gente vai ser rejeitado em lugares, em situações, mas nós devemos permanecer firmes na nossa fé e na missão que Deus ele tem para entregar e para desenvolver na nossa vida. Então pensa hoje em momentos que você experimentou rejeição por causa das suas próprias convicções ou até mesmo daquilo que o Senhor tem gerado no teu coração. Como que isso afetou a sua fé? Reflete sobre isso. Ora por força, sabe? Ora por orientação, para Deus te ajudar a lidar com as frustrações e com futuras rejeições também. Porque talvez você diga assim, Dani, eu nunca fui rejeitado, mas caminhar com Jesus, em algum momento você vai passar por isso. E eu não tô aqui profetizando nada, gente. São experiências. Eu vou fazer aqui uma pergunta. Amor, você já foi rejeitado? Você já sofreu várias vezes, né? Eu acredito. Comenta aqui, você já foi rejeitado? Coloca aí, já fui rejeitado. Já passei por isso.
a gente precisa lembrar que a aprovação de Deus, ela é muito mais importante. Na verdade, ela é mais importante do que a dos homens. Sim. Então, independente do que você esteja vivendo hoje, saiba que o Deus que começou, Jesus, o Cristo que começou a boa obra na sua vida, é fiel para completá-la. E ele diz para você, o meu jugo, Jesus está dizendo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele vai te ajudar, ele nos ajuda todos os dias, ele está conosco todos os dias. Ele disse, olha, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou preparar o lugar, mas o meu Espírito Santo ficará com vocês até a consumação dos séculos. Então nós não estamos só, nós temos esse Jesus. E com base nessas lições poderosas sobre o poder do descanso, como que é importante descansar, crendo que o nosso Deus, ele tem cuidado da nossa vida e que sim, a gente vai viver o sobrenatural, a promessa, o propósito dele na nossa vida. Nós precisamos trazer hoje algo que eu tava perguntando, que analogia, né? O que eu vou trazer hoje para fortalecer o entendimento dessa palavra? E uma analogia que a gente quer trazer, que eu acredito que vai casar muito bem com o estudo de hoje, é a do jugo. No mundo antigo, um jugo era uma peça de madeira que unia dois animais, geralmente bois, para que eles pudessem ali trabalhar juntos, puxando um arado ou uma carroça. Jesus, ele usa essa imagem em Mateus, do versículo 29 a 30, Mateus 11, convidando as pessoas a pegar o jugo dele, que é leve e suave. Na vida, muitas vezes nós nos encontramos ali sobrecarregados, com jugos pesados, seja pelo estresse, pela preocupação, expectativa dos outros ou a nossa própria autocrítica. Esses jugos, eles podem nos afastar do nosso verdadeiro propósito e deixar-nos esgotados e sobrecarregados. Jesus, no entanto, né, ele nos oferece um jugo diferente, um jugo que é suave e leve. Este é o jugo do propósito de Deus para a nossa vida. Quando aceitamos esse jugo, encontramos descanso e satisfação. Não porque as circunstâncias da vida se tornaram mais fáceis, mas porque estamos alinhados com a vontade e o propósito de Deus para nós. Então, quando a gente olha para essa palavra, para tudo que nós lemos e meditamos e refletimos, a gente pode trazer um entendimento de que no mundo vai ter muitas situações, muitas coisas vão acontecer. A gente é provado o tempo todo. Jesus, ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia também diz que eu e você em Cristo, nós somos mais que vencedores. Então que a gente possa lembrar que existe jugos e a gente tem que saber escolher qual é o jugo de Jesus. E esse jugo de Jesus é o para nós. Porque às vezes a gente acaba indo ali pelos nossos próprios caminhos, levando ali a gente a um jugo pesado e cansativo. Mas quando a gente decide seguir o caminho de Jesus, a gente é levado a um jugo leve e satisfatório. Então, qual escolha você faz hoje? Reflita sobre isso. O nosso para casa hoje, gente, você vai fazer hoje uma atividade de autorreflexão. Separa aí um tempo tranquilo para você refletir sobre os julgos que nós falamos aqui. Mas hoje você vai refletir sobre os julgos da sua vida. Estes podem ser estresse, preocupação, expectativa dos outros, ou até mesmo suas críticas de você com você mesmo, sabe? Aqueles problemas que a gente tem com a gente mesmo e a gente fica se questionando com o Senhor. Eu te pergunto como que esses julgos, eles têm afetado a sua vida e o seu propósito. Nós estamos aqui para ajudar você, para encorajar você a ter a sua vida transformada, vivendo o seu propósito com Deus. Então, eu preciso que hoje você compartilhe pensamentos, sentimentos com Deus, sabe? Traz para a mesa com o mestre. Expressa para ele honestamente todas as suas dificuldades. Faz para ele os teus pedidos. O que você precisa da ajuda do Senhor hoje? Qual é a forma que dentro do teu coração você acredita que Jesus fazendo ali vai aliviar os seus jugos? E não esqueça de também dizer para ele, porque muitas das vezes a gente pede da maneira que a gente acha que vai ser bom. E na verdade a Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém. E é por isso que nós temos o Espírito Santo, porque aí ele intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. A minha oração é que o Senhor ajude você e conduza você a praticar essa autorreflexão. Leia Mateus 11, que é a nossa meditação de hoje, do versículo 28 ao 30. Leia isso durante essa semana.
cada vez que você lê, você vai pedir para Deus revelar a você algo novo dentro do seu coração. Anote o que o Senhor tem ministrado, essas descobertas que você tem feito. E pense, sabe? Pense em uma maneira prática de você pegar o jugo de Jesus nessa semana. Talvez isso signifique dizer não a uma responsabilidade que tem sido pesada demais. E você está com ela, mesmo sabendo que você não está dando conta dela. Talvez signifique passar mais tempo em oração e até mesmo a leitura da Bíblia. Escolha uma ação e comprometa-se a implementar essa ação na sua vida. Às vezes a gente está extremamente sobrecarregado, às vezes a gente simplesmente não tem nenhuma carga e a gente está sufocado porque a gente está vivendo um tempo onde a gente está relaxado demais. Então tudo tem que ter temperança, tudo tem começo, meio e fim, tudo tem que ter moderação na nossa vida. E Jesus, ele fala muito sobre a temperança, que é importante e necessária para a jornada do nosso propósito com ele. Amém? Gente, e quando a gente olha para essa atividade, eu preciso lembrar para vocês que o propósito aqui não é tornar a vida de vocês mais sobrecarregada, mas é a partir desses exercícios que vocês consigam compreender o evangelho e que vocês consigam encontrar alívio e descanso no propósito de Deus acerca dessa leitura diária que a gente faz da palavra do Senhor. Já estamos finalizando aqui o nosso estudo, mas é muito importante destacar, e aqui é como se fosse o bônus, tá? O bônus desse episódio são os erros que as pessoas elas acabam cometendo, o que impedem elas de viver o propósito do Senhor. E de acordo com esse estudo que nós estamos fazendo aqui no Evangelho de Mateus 11, o primeiro erro que eu considero e destaco para essa mensagem é o esforço excessivo sem descanso. E aqui, como foi mencionado em Mateus 11, do verso 28 ao 30, muitas pessoas, elas tentam ali carregar todos os fardos sozinhas. Você já ouviu a frase? Eu dou conta, despreocupa não que eu faço. Despreocupe não que eu resolvo. Alexandre, meu marido, eu já fui essa pessoa, não fui não? Sim. Gente, eu dizia assim, não vai fazer não, pois se preocupe não que eu faço. Se preocupe não que eu resolvo, sabe? Alexandre até diz assim, olha o que amor? É a bichona, né? A bichona! Rainha, que você é a bichona, você consegue tudo. E, de fato, eu entendi que eu nunca fui essa pessoa. E eu só descobri isso, infelizmente, da pior maneira, né? Eu fiquei tão sobrecarregada de tanta coisa, me sobrecarreguei com coisas desnecessárias ou até mesmo que não faziam parte do meu propósito. Fardos esses que eu escolhi para mim, os meus próprios fardos e não os fardos suaves e leves de Jesus. Isso me trouxe enfermidade, cansaço extremo, né? Literalmente um staff, assim, eu paralisei o corpo todo. Então, hoje eu tô falando de algo, trazendo aqui uma mensagem que eu tô sendo extremamente alcançada por essa palavra. A primeira pessoa que está recebendo ela sou eu, e eu posso dizer debaixo do sangue de Jesus que nós precisamos vigiar com os esforços excessivos sem descanso, tá? Então, quando a gente fala desse carregar fardo sozinho, sem descansar em Deus, é um erro. E pode levar você ao esgotamento, pode levar você a impedir a realização plena do propósito que Deus tem na sua vida. Amém. Então, medite sobre esses versículos. Um outro erro é a descrença nas promessas de Deus. A falta de fé, gente, é um grande obstáculo, sabe? Ao viver o nosso propósito. E eu te digo, depois você vai lá, leia novamente Mateus 11, do 21 ao 24. Jesus, ele repreende as cidades que não se arrependeram, apesar dos milagres que ele realizou nelas. As pessoas viram os milagres, mas mesmo assim elas não se arrependeram dos seus pecados e não creram. Se nós não acreditarmos em Deus e nas promessas de Deus na nossa vida, nós não seremos capazes de cumprir o propósito de Deus em nós e para conosco. Então, precisamos exercer fé diária no nosso propósito em Deus, amém? Então, quando a gente, já finalizando, o terceiro erro, e esse, para mim, é muito forte, porque eu conheço muitas pessoas que erram a falta de humildade e submissão. Todos nós precisamos nos submeter a Jesus, ao propósito e a tantas outras coisas que, na jornada, Deus ele vai trabalhando no seu entendimento. Aqui em Mateus 11, 29... se puder deixar aí, amor, o versículo, Mateus 11, 29, Jesus, ele nos chama, sabe, a aprender dele. Por que aprender de Jesus? Porque ele é manso e humilde de coração. E ele diz, olha, se ele diz isso, é porque a gente precisa se espelhar em Jesus. Se Jesus é manso e humilde, eu preciso ser manso e humilde como Jesus. Eu preciso amar como Jesus amou. Eu preciso ter esse coração que perdoa, esse coração que se submete.
Eu preciso ser uma extensão de Jesus nessa terra. Então, muitas vezes, o orgulho, a teimosia pode nos impedir de aprender de Deus, sabe? Amém. E seguir a partir disso o caminho que Ele estabeleceu para nós. Então, se eu deixo o orgulho de lado, se eu deixo a teimosia de lado, que estava me impedindo, e eu, Senhor, agora estou aqui submisso, Senhor, agora estou humilde. Então, agora eu decido que eu quero aprender e seguir o caminho que Ele tem para mim. Mas se o contrário, eu faço o contrário disso, eu estou me distanciando do que o Senhor tem para mim. Então, oremos para que o Senhor Jesus nos ajude, trazendo para a gente mais humildade, trazendo para a gente mais submissão a Ele e sede dEle, sede da presença dEle, amém? Vamos orar por essa palavra abençoada em nome de Jesus. Amém. Prontinho, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai querido, amado Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta palavra abençoada, Obrigada, Senhor. Jesus. Obrigado, Deus, por essas orientações divinas que vêm da Tua palavra, Deus, que nós possamos segui-las, Deus. Em nome de Que Jesus, nós ó possamos, Pai, reconhecer os Teus milagres, Senhor, que nós não sejamos como as cidades de Corazim, como a cidade de Cafarnaum também, de Betsaida, que nós possamos reconhecer, Pai, Em nome de os Teus Jesus. milagres, que nós possamos se arrepender dos nossos pecados, que nós possamos se humilhar a Ti, que nós possamos, Em Pai, ser nome de humildes de Jesus, ó Pai. coração, Em nome que de nós possamos, Jesus. Pai, ter a consciência, Pai, que o Teu jugo é leve, Glória a o fardo é Deus. leve, que a gente possa, Pai, ter, Pai, esse discernimento, Senhor. Que o Senhor possa abençoar todas as pessoas com essa mesma sabedoria, todas as pessoas que nos assistem, Senhor, visita cada uma. Que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa atender os pedidos de orações, Em Senhor, nome fazendo de o Teu milagre, Jesus. entrando com providência. Que o Senhor possa, Pai, abençoá-las, Deus, que elas possam ser, Pai, pessoas que reconhecem a Ti, pessoas que testemunham os milagres, pessoas que edificam outras vidas, e que o Senhor possa, Pai, orientá-las a cada dia, a cada instante, que Em elas possam nome de seguirem Jesus, ó Pai. contigo, rumo ao propósito delas e o Teu também, Senhor. Que Em elas nome possam de reconhecer que os Jesus. planos delas não são os melhores, mas sim os Teus. Que o Senhor possa entrar, Pai, com os milagres em todas as áreas Em da nome de vida Jesus, deles. ó Pai. Em nome de Pai, Jesus. obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um Obrigada, episódio. Senhor. Nos capacita a cada dia, a cada instante. Capacita-nos, Nos Senhor. perdoa pelos nossos pecados, Perdoa-nos. Deus. Usa-nos E como que um amanhã canal. nós Cada dia possamos mais estar de aqui de instrumento volta, na Tua Senhor, presença. em mais um Em episódio do nosso nome de Café com Propósito. Jesus. Assim, Pai, esta oração, Deus, que eu te Em nome faço, de desde já eu te Jesus. agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você Amém. declara o seu amém aonde você está, para Glória a a glória de Deus. Deus. Eu preciso dizer para você que Deus ele está sempre pronto para ouvir tua oração. Então inicie essa jornada de Amém. oração com o Senhor. Lembre-se que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Amém. Então ele tem coisas extraordinárias para declarar, para estender, para derramar sobre a sua vida. Glória a Deus. Vem para ele. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, vem para ele. E ao som dessa palavra que nós meditamos, eu quero fazer um convite especial para você que entende que essa palavra ela mexeu com você, ela trouxe verdade para o teu coração e clareza para a tua vida hoje. Talvez você por algum motivo tenha se perdido na jornada, você até estava caminhando com Jesus, mas aconteceram tantas coisas que você se perdeu nessa jornada. Eu quero te dizer que nunca é tarde para recomeçar. Tá? Glória a O Deus. céu ainda é azul, existe esperança sim, glória a Deus por isso. E também quero convidar você que ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos fazer sim, né? Precisamos confessar o nome de Jesus. A Bíblia diz que se nós confessarmos o nome dele diante dos homens que está nessa terra, ele vai confessar o nosso nome diante do Pai que está no céu. Então, se você entende que você é essa pessoa e essa palavra está trazendo verdade para o teu coração, eu quero convidar você agora, através da plataforma que você está assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo o seu nome e diga: eu aceito, eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Amém. E para você que está fazendo essa aliança e para você que também decide recomeçar, quero te convidar a fazer essa oração. Na verdade, todos nós precisamos fazer essa oração diária. Ore conosco, faça essa oração, onde aqui nós vamos apresentar a sua vida. E hoje, a partir de hoje, você vai ter uma mudança total na sua vida, porque hoje você faz essa aliança única, verdadeira e preciosa com Jesus. Amém? Amém. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. Jesus, Jesus. hoje Hoje
Eu te faço, Eu te Jesus, faço, Jesus, o meu o Senhor meu Senhor e o meu e o meu Salvador. Salvador. Jesus, perdoa os meus Jesus, pecados. perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da Escreve vida. meu nome no livro da vida. Porque a partir de Porque a hoje, partir de Jesus, hoje, Jesus, eu sou eu teu sou teu para para sempre. sempre. Me ajuda, Me Jesus, ajuda, Jesus, a a viver viver a tua a boa, tua a boa, tua a tua agradável e agradável a tua e a tua perfeita perfeita vontade. vontade. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Senhor, meu Amém. Deus, meu Pai, nós te louvamos por todas as Abençoa, vidas que nesse Jesus. momento oram, Senhor, confessando o teu santo nome, Jesus. Senhor, caminhar com o Senhor, nós sabemos que é uma jornada transformadora. Como é maravilhoso caminhar com o Senhor. Como é maravilhoso ter um Deus que está conosco em todo o tempo. Como é maravilhoso desfrutar de uma jornada onde nós sabemos que o Senhor é o Deus que tem aplanilhado os Glória a caminhos. Deus. Senhor, também caminhar com Jesus não vai ser só bonança, só coisas maravilhosas, porque até o próprio Cristo sofreu aflições nesse mundo. Mas a tua palavra diz, Jesus, que o Senhor venceu o mundo e nós cremos, Pai. Nós, com a coragem que o Senhor nos dá todo dia, nós também iremos vencer Glória a contigo, Deus, Jesus. Senhor. Abençoa cada vida que fez essa oração. Abençoa, restaura, capacita, segura na mão deles, Pai. Faz assim, E que eles Deus. possam viver e desfrutar do melhor do Senhor Em nome para de hoje e para Jesus. sempre. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Te agradecemos por todas essas vidas, sabendo, Deus, que existe agora uma festa no céu por todas as vidas que estão confessando o teu nome. Ajuda cada um, meu Pai, ser com eles. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E você declara o seu amém para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Todo dia tem vídeo nesse canal. Tem aqui muitas playlists que você já pode ir maratonar, sabe? Aprender do Senhor, aprender acerca da palavra de Deus, tendo aí a sua vida transformada. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Quando você se inscreve, sempre que um vídeo é publicado, você recebe a notificação. Ativa todas as notificações, porque assim você vai receber sempre que for publicado. E deixa o like. O like é muito importante, tá? Quando você deixa o like pra gente, a plataforma entende que o conteúdo é bom e ela indica para mais pessoas. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Tá ficando listado agora o Evangelho completo de João, que é uma série que nós terminamos recentemente, e a playlist de Provérbios. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã em mais um episódio do Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.